Olá pessoal, esta é uma videoaula do curso de História Profunda da Humanidade, matéria obrigatória do segundo período do curso de Licenciatura em História do IF Macaé. Eu me chamo José Knust, estou aqui junto com meu vizinho da Maquita para gravar esse vídeo em junho de 2021, pois ainda estamos dando nossas aulas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Nesta videoaula, iniciamos o terceiro tema do curso, Paleolítico Superior. Dessa vez eu dividi o tema em duas videoaulas separadas, essa aqui é a primeira dessas videoaulas sobre o Paleolítico Superior. Ela está toda nesse único vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Bom, tem dois termos que eu não usei na videoaula sobre evolução humana, mas que eventualmente vocês vão esbarrar ao estudar evolução humana. Talvez nos textos que vocês leram semana passada já tivessem, talvez tenha aparecido esses textos, esses termos, e talvez em outros lugares que vocês procurem informações sobre o assunto, vocês vão acabar esbarrando. Os termos são humanos anatomicamente modernos, ou humanos de anatomia moderna, e humanos de comportamento moderno. O primeiro termo, humanos anatomicamente modernos, se refere aos fósseis de seres humanos com características similares aos que existem na humanidade hoje, os seres humanos atuais. Então, eles têm uma morfologia corporal similar à dos humanos atuais. Por isso, são anatomicamente modernos, no jargão que se utiliza nas pesquisas da área. Esses humanos de anatomia moderna são hoje classificados numa espécie específica que é o Homo sapiens. A gente chama apenas esses humanos anatomicamente modernos como pessoas, indivíduos pertencentes à mesma espécie que nós, o Homo sapiens. Humanos anatomicamente arcaicos são aqueles que têm características morfológicas que não existem nos humanos atuais. E eles são tratados como espécies diferentes, como o Homo neanderthalensis, o Homo heidelbergensis, Homo erectus e por aí vai. Já existiu no passado, já predominou no passado uma perspectiva que ainda existe hoje como uma perspectiva minoritária, de classificar pelo menos alguns desses humanos anatomicamente arcaicos também como pertencentes à nossa própria espécie, o Homo sapiens. E aí você teria subespécies, o Homo sapiens neanderthalensis, o Homo sapiens sapiens, que seríamos a nossa subespécie dos humanos que existe hoje, a única que teria sobrevivido. Mas enfim, essa é uma outra discussão. É importante entender aqui a terminologia. Quando a gente fala em humanos anatomicamente modernos, a gente está falando de indivíduos, de fósseis de indivíduos que têm as mesmas características morfológicas dos seres humanos atuais, e que hoje a gente classifica, ou pelo menos a maior parte dos pesquisadores classificam, como a nossa espécie, o Homo sapiens. Humanos de comportamento moderno se refere àqueles indivíduos que, por algum tipo de indício arqueológico, os pesquisadores apontam que eles já tinham alguns comportamentos que existem hoje na humanidade e que não existiram no início da história da evolução da espécie humana, desses primeiros Homo, como o Homo erectus, por exemplo, que é, sobretudo, acima de tudo, o pensamento simbólico, a capacidade de pensar e entender o mundo através de símbolos. Isso é o comportamento moderno, nessa terminologia usada pelos especialistas em evolução da espécie humana. Na imagem predominante atualmente entre os pesquisadores, ainda que existam algumas teses concorrentes, a tese que predomina aponta o seguinte: por volta de 200 mil anos atrás, como a gente viu na aula passada, surgiram os humanos anatomicamente modernos, o Homo sapiens, na África, e depois de algum tempo eles se espalharam pelo resto do mundo. O comportamento humano moderno teria surgido por volta de 50, talvez um pouco antes, 70 mil anos atrás, entre esses Homo sapiens que estavam na África e saíram da África. Então ali teria surgido o comportamento humano moderno, ali teria sido desenvolvido o pensamento simbólico. Essa é a visão predominante. Nessa aula, a gente vai estudar, primeiro, os indícios que existem para a gente falar num comportamento moderno. Alguns chamam isso de a revolução do Paleolítico Superior ou a explosão criativa do Paleolítico Superior. A gente vai ver o que é isso, que indícios são esses, o que está acontecendo no Paleolítico Superior para se falar nisso. E depois a gente vai ver quais são as principais teorias explicativas
de por que isso está acontecendo. Sendo que a gente vai ver que algumas das teorias explicativas discordam que o tal do comportamento moderno teria surgido apenas do Paleolítico Superior e apontam para um surgimento desse comportamento moderno antes do Paleolítico Superior. A gente vai ver baseado em que essas pessoas falam isso. Por fim, eu falo para vocês das atividades dessa semana, indico para vocês alguns materiais extras para vocês se aprofundarem no estudo sobre esse tema. Bom, vamos começar falando da explosão criativa do Paleolítico Superior ou da revolução do Paleolítico Superior. Quais são os indícios que nos permitem falar disso? Mas antes, vamos tratar desses termos. Vamos falar um pouquinho sobre a cronologia, sobre recortes cronológicos que se usa para fazer essas definições. Paleolítico Superior é um período, um recorte cronológico, quando essas coisas teriam ocorrido. Como a gente viu na nossa primeira aula, aquela sobre a linha do tempo e a arquitetura do passado profundo, todo recorte cronológico é arbitrário. Esses termos que eu estou usando aqui, paleolítico, a gente vai estudar ainda mesolítico, neolítico, eles são divisões da idade da pedra, por isso lítico vem de pedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, idade da pedra antiga, idade da pedra média, idade da pedra nova. Isso que significa paleolítico, mesolítico, neolítico. Eles surgiram, esses termos, para falar especificamente do contexto europeu, da idade da pedra europeia, de como as coisas teriam acontecido ali. E depois eles foram mais ou menos adaptados para tratar de outras realidades pré-históricas. Nem sempre se usa o mesmo termo, na verdade, Paleolítico Superior é um termo que se usa muito especificamente para o contexto europeu, mas acabou se, como é dentro da Europa que se produz a maior parte dessas pesquisas, essa terminologia acaba se generalizando. Para a África, normalmente se usa uma terminologia um pouco diferente, mas comparável, a idade da pedra antiga, a idade da pedra média, a idade da pedra nova, né? Não é tanto a idade da pedra tardia, na verdade. Né? Então a terminologia é um pouquinho diferente, mas significando mais ou menos a mesma coisa. Os recortes são um pouquinho diferentes, mas não muito. Mas para outros lugares, essa terminologia nem funciona. A gente vai, quando for estudar a América, quando a gente for estudar o Neolítico, a gente vai ver que a América, essa terminologia não encaixa bem. A gente pode falar no Neolítico na América, é uma questão que a gente vai estudar depois. Então, não necessariamente essas terminologias funcionam muito bem. Mas o que é o Paleolítico Superior que a gente vai tratar nessa aula aqui? O que ele significa, pensando no contexto europeu e expandindo essa ideia para falar da África e da Ásia também, onde essas coisas vão estar acontecendo. Bom, a gente precisa olhar então, que eu esqueci de passar meus slides, Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. A gente precisa olhar então o Paleolítico, as divisões internas do Paleolítico. A gente fala então, sobretudo para o contexto europeu, num Paleolítico inferior, Paleolítico médio, Paleolítico superior. O Paleolítico inferior marca o início da Idade da Pedra, talvez lá na África, por volta de uns 3,3 milhões de anos atrás, certamente 2,6 milhões de anos atrás, você já tem ferramentas de pedra, então a gente já pode falar em Idade da Pedra, a gente já pode falar em Paleolítico, e seria a fase do Paleolítico inferior. Esse período Paleolítico inferior, ele vai até uns 100 e poucos mil anos atrás, enquanto predominam as culturas olduvaiense e acheulense, modo 1 e modo 2 da tecnologia da Idade da Pedra. Quando você tem, na Europa especificamente, a ascensão da cultura musteriense, ligada sobretudo aos neandertais, mas em outros contextos você também tem transformações nessa cultura lítica, uma complexificação da acheulense, algumas mudanças na forma de fabricar ferramentas, você tem na África também, em outros lugares, se fala então em Paleolítico Médio. E por fim, com a diversificação de culturas líticas produzidas pelo Homo sapiens, a partir de mais ou menos uns 40 mil anos atrás, essas datas variam, no passado se falava em Paleolítico Superior só em 25 mil, 20 mil anos atrás, essas datas têm sido um pouco recuadas, por motivos que a gente vai ver ao longo dessa aula, a gente teria então Paleolítico Superior. Paleolítico Inferior, você teria basicamente Homo erectus, lá no começo, né, Homo habilis e tal, depois Homo erectus, já no finalzinho ali o Homo heidelbergensis,
e outras dessas espécies ligadas ao contexto do Homo erectus, do Homo heidelbergensis, como a gente viu na última aula, e a cultura uduvaiense e a cultura acheulense. No Paleolítico Médio, você já teria um momento já de final ali do Homo heidelbergensis e na Europa, especificamente do Neandertal, na Ásia, talvez dessa espécie que a gente não sabe muito bem o que era, que é o Homo denisoviano. Na África também algumas espécies transicionais entre o heidelbergensis e o Homo sapiens, e essa cultura musteriense, sobretudo na Europa, no Oriente Médio também. E no fim, já com o Homo sapiens, você teria o Paleolítico Superior. É desse momento, Paleolítico Superior, que pelo menos no começo dessa aula que a gente vai falar bastante. Bom, o primeiro grande indício de que estava acontecendo alguma coisa nessa época, no Paleolítico Superior, é justamente a complexificação e a diversificação das formas de produção de ferramentas. Reparem bem, durante milhões de anos, os hominíneos parecem ter desenvolvido apenas 3 formas fundamentais. Durante boa parte do tempo, só 2 formas fundamentais de fazer ferramentas, a uduvaiense e a acheulense. Depois você tem um desenvolvimento da musteriense. Então você tem durante milhões de anos 3 formas básicas, 3 modos de fazer ferramentas de pedra. É claro que já na acheulense, sobretudo na musteriense, você tem uma complexificação, um desenvolvimento grande, mas ainda você pode falar, né, num contexto único de produção de ferramentas, de forma de produção de ferramentas. E o que nos permite, a partir desse indício, das formas como esses humanos faziam ferramentas de pedra, falar numa diversidade cultural pequena. Claro que a gente só sabe a partir de um elemento, que são as ferramentas de pedra, outros elementos poderiam ser mais diversos, mas pelo menos as ferramentas de pedra indicam uma diversidade cultural muito pequena, uma estabilidade de longuíssima duração durante centenas de milhares de anos, cada uma dessas culturas. A partir de 40 mil anos atrás, uma série de formas particulares de fazer ferramentas vão surgir em lugares diferentes. Reparem aqui nessas ferramentas produzidas no Vale do Rio Nilo, entre 42 e 16 mil anos atrás. Ou nessa outra aqui, que surge na Europa, entre 43 e 26 mil anos atrás. Ainda, reparem, está surgindo uma cultura específica na África, uma região da África, outra na Europa. E mais importante ainda, reparem nas datas. Essas culturas não duraram centenas de milhares de anos, como a uduvaiense ou a acheulense. Elas rapidamente, em termos de pré-história, elas são substituídas por novas formas. Elas deixam de existir e novas formas de produção de ferramentas aparecem. O que acontece é que a história do Paleolítico Superior parece passar por uma aceleração quando a gente compara ao Paleolítico Inferior. As culturas duram bem menos tempo. As formas de fazer ferramentas, as culturas líticas, elas antes duravam centenas de milhares de anos, agora estão durando alguns milhares de anos. Cada vez vão durar menos. Outro sinal importante de que alguma coisa estava acontecendo com os humanos do período é o surgimento do registro arqueológico de artefatos que claramente não são ferramentas. Reparem nessas conchas cuidadosamente perfuradas encontradas num sítio na Turquia, ocupado por Homo sapiens há 40 mil anos atrás. Vocês conseguem imaginar que tipo de uso se dava a uma concha perfurada? A interpretação dos pesquisadores que estudam esse tipo de material é de que eles fossem usados para formar algum tipo de colar ou bracelete, que você passava uma cordinha, algum tipo de cordinha por esses furos para formar ali um colar, formar um bracelete, alguma coisa parecida com isso. Esses dentes de raposa aqui, encontrados num dos mais importantes sítios arqueológicos para esse período, da República Tcheca, Dolní Věstonice, não sei se é assim que pronuncia, também são interpretados da mesma maneira. Aí os pesquisadores, inclusive, estão na exposição já com a linhazinha de como esses dentes formariam um possível colar. A gente não sabe exatamente o que significavam, para que essas pessoas usavam, produziam e usavam esses ornamentos. Mas é claro que havia algum tipo de simbolismo, aquilo significava alguma coisa. Da mesma forma que as nossas roupas hoje significam coisas para a gente,
Da mesma forma que os nossos adereços hoje significam coisas para a gente. Esses colares, ou braceletes, enfim, o que fosse, significavam alguma coisa para essas pessoas do Paleolítico Superior. A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente percebe que essas pessoas estão pensando simbolicamente, estão produzindo objetos, estão investindo tempo e trabalho para produzir coisas que não são ferramentas práticas, são símbolos. Isso é importante. Essas simbologias elas ficam ainda mais claras quando elas são encontradas em corpos sepultados, em sepulturas. Somados a esses ornamentos que são encontrados em alguns sepultamentos, o contexto onde o corpo está, a forma como ele foi colocado naquele lugar e a própria posição do corpo, ou dos corpos, indicam algum tipo de simbologia, algum tipo de cerimônia, algum ritual que estava acontecendo no momento do sepultamento daquelas pessoas. Isso é importante. Esses não são os primeiros corpos enterrados por hominídeos. A gente tem neandertais, a gente tem heidelbergenses possivelmente já sepultando, enterrando seus mortos. A questão é que esses que aparecem no Paleolítico Superior são aqueles com mais claro sinal, óbvios sinais de simbologia envolvida no enterro. Vou dar dois exemplos aqui, que são talvez os mais famosos desse período, ambos da Europa. O primeiro são duas covas na Rússia, em Sundir, uma com o corpo de um adulto e a outra com o corpo de dois adolescentes. Esse é o adulto, esses são os dois adolescentes. Um menino de 10, 11 anos e um pouquinho mais velho, por volta de uns 13, 14 anos de idade. Vou passar aqui para mostrar uma reconstituição do que seria esse enterro, que facilita para a gente visualizar o que está acontecendo nesses enterramentos. Os corpos foram encontrados cobertos por 13 mil pequenas continhas de marfim. São essas pedrinhas, se vocês olharem na imagem, por exemplo, da cova de cima, você consegue ver em torno do crânio várias continhas sobre todo o corpo. Isso também está presente nos dois corpos da outra cova. Além disso, bom, essas continhas de marfim são interpretadas como parte de alguma vestimenta. Também se passava algum fio, alguma coisa para montar ali algum tipo de vestimenta. E no caso da segunda cova, da cova com os dois adolescentes, outros objetos também foram encontrados, incluindo um fêmur de um adulto, só o fêmur, não se sabe exatamente como esse fêmur foi parar ali, por que ele foi colocado ali, e grandes lanças feitas com marfim de mamute e chifres de cervos, são essas grandes lanças aí perpassando os dois corpos, né, lado a lado com os dois corpos. O corpo do adulto indica, né, os estudos desse fóssil indicam que ele teve a sua garganta cortada, isso a gente pode saber a partir do estudo do fóssil, e os dois adolescentes, os ossos deles indicam que eles tinham algum tipo de deficiência física. Não se sabe exatamente qual, mas eles tinham alguns problemas físicos na sua ossatura. Ossos da perna um pouco curvados, no caso de um problema no crânio, no caso de outro. E o fato deles dois terem sido enterrados juntos faz com que alguns pesquisadores pensem que a gente está diante de algum tipo de morte cerimonial, isso é, algum tipo de sacrifício, porque são dois jovens que morreram ao mesmo tempo, ou foram mortos ao mesmo tempo que o outro cara, e enterrados dessa maneira. Enterros em que mais de uma pessoa são enterrados juntos sempre levantam essa questão: por que essas pessoas morreram juntas? Foi um acidente, foi uma batalha, uma guerra, ou foi uma morte proposital para enterrá-los conjuntamente? Isso às vezes pela alçada dá para saber, às vezes não, né? Dependendo do tipo de ferimentos, por exemplo, que as pessoas apresentam. Ok, a gente não sabe muito bem exatamente por que esse enterro foi feito dessa maneira. O que é inegável, a gente consegue ver olhando para esse enterro, é que esse enterro deu muito trabalho para as pessoas. Eles gastaram muito tempo fazendo essas contas, fazendo essas lanças, enterrando essas pessoas dessa maneira, enterrando coisas valiosas, como, né, uma roupa que demandou tanto trabalho para ser feita, lanças de animais que são difíceis de serem caçados, de serem abatidos. É um investimento muito grande.
Todo esse trabalho certamente é fruto de algum tipo de planejamento. Eles pensaram sobre esse enterro, definiram o que iam fazer e provavelmente essas escolhas do como fazer esse enterro estão ligadas com algum tipo de pensamento simbólico muito elaborado, algum tipo do que a gente poderia chamar hoje de pensamento religioso, enfim, alguma coisa relacionada ao que eles achavam que significava e que gerava e que causava fazer esse enterro dessa maneira. Isso é um forte indício de pensamento simbólico. O outro exemplo que eu vou dar aqui é esse outro enterro, naquele mesmo sítio que eu mencionei dos dentes de raposa, que eu mencionei agora há pouco, achado no mesmo sítio, também datado para 26 mil anos atrás, como lá os dentes de raposa também são datados. E aqui não tem bens funerários no corpo, para além de uma pouca coisa que eu vou mencionar agora, mas é muito pouquinho, que eu vou mencionar daqui a pouco. São basicamente 3 corpos enterrados. Porém, há alguns elementos que fazem os pesquisadores imaginarem que esse enterro também tem algum tipo de simbologia envolvida nele. O corpo do meio foi colocado primeiro. Depois colocaram os corpos das 2 pessoas ao lado. O da nossa, olhando ali para a tela direita, do outro lado, está de bruços. E o outro, desse lado de cá, na nossa tela à esquerda, está com as mãos tocando a região pubiana da pessoa do meio. São 3 homens. Por muito tempo você achou que o fóssil do meio fosse de uma mulher, mas testes, exames genéticos mostraram que eram 3 homens. Daí, ocre, né, esses corpos foram colocados dessa maneira. Ocre, que é um pó de argila avermelhado, foi lançado na cabeça dos 3, é o único bem material que está presente nesse enterramento além dos corpos. E, além da cabeça dos 3, foi jogado também na região pubiana da pessoa do meio, onde a mão da pessoa da esquerda está tocando. Sem contar, como eu falei, enterros conjuntos sempre levantam hipóteses de por que elas foram enterradas juntas, porque elas morreram juntas e foram enterradas juntas. Também leva a considerações sobre possíveis mortes cerimoniais e tudo mais. Mas a gente não sabe o que aconteceu aqui, por que essas pessoas foram enterradas dessa maneira e o que isso significava para as pessoas que fizeram esse enterro. Porém, claramente há símbolos aqui, há um ritual acontecendo aqui. Esse enterro foi feito de alguma maneira, essas pessoas foram enterradas de alguma maneira, porque essas coisas significavam alguma coisa para as pessoas que estavam fazendo esse enterro. Ou valorizando as pessoas, ou desvalorizando as pessoas, esse enterro tinha algum significado. O mesmo pode ser dito, não, o mesmo, a gente não sabe exatamente quais são os significados, mas a gente sabe que existem significados desse tipo de material. Desculpa, aqui está esqueci de mostrar a reconstituição. Mas enfim, aqui está a reconstituição desse enterro. Além desses enterros, outra coisa que mostra algum tipo de pensamento simbólico, ainda que a gente não sabe exatamente o que são as estatuetas encontradas para esse período. A mais antiga de todas as estatuetas que a gente tem é essa aqui, encontrada na Alemanha, e normalmente chamada de Homem-Leão, datada para 40 mil anos atrás. Recentemente, se abriu toda uma polêmica sobre o sexo dessa estatueta, que está representada nessa estatueta. Esse apêndicezinho aqui, se vocês repararem, normalmente foi interpretado como um pênis, mas recentemente alguns pesquisadores apontaram que dá para entender que seja uma vagina e não um pênis. Enfim, é um debate difícil de resolver, mas é interessante pensar quanto por muito tempo foi tratado como um homem e, na verdade, né, um leão no corpo de uma pessoa. Se esse corpo é masculino ou feminino, não é tão fácil assim de responder. Também é difícil dizer o que essa figura representa. Representa um líder se metamorfoseando em leão, uma sacerdotisa se metamorfoseando em leoa, ou uma divindade. Essa é a interpretação mais comum, de que seria um deus leão ou uma deusa leoa. Mas é impossível ter certeza. O que a gente sabe é que ela significava alguma coisa, né? Alguém se deu ao trabalho de pegar um marfim de mamute e esculpir uma figura com cabeça de leão e corpo de ser humano. Isso certamente tinha algum significado para a pessoa que se deu esse trabalho. O mesmo pode-se dizer dessas estatuetas aqui, que são ainda mais famosas,
conhecidas como as Vênus do Paleolítico Superior. São várias estatuetas dessa, eu coloquei aqui algumas das mais antigas, a mais antiga de todas é essa primeira, a Vênus de Hohlefels, encontrada na Alemanha também, 35 mil anos atrás. A terceira da fila de cima é do mesmo sítio arqueológico em que foi encontrado o dente de raposa e aquele segundo enterro que eu acabei de mostrar para vocês. E a segunda da fileira de baixo, a Vênus de Willendorf, foi a primeira dessas estatuetas encontradas, desse conjunto de estatuetas, que depois várias outras parecidas, ou seja, várias estatuetas com figuras femininas foram encontradas na Europa, se não me engano, na região do Oriente Médio também, para o Paleolítico Superior. O nome Vênus, elas são chamadas de Vênus, apenas como uma licença poética, né, uma analogia com as famosas estátuas greco-romanas de Vênus, que são tão importantes na arte clássica europeia. A interpretação de que essas estatuetas são representações de divindades femininas, de deusas mãe, deusas da fertilidade, alguma coisa do tipo, é a mais comum, mas é muito difícil ter certeza do que essas estatuetas significam. Na próxima videoaula eu vou voltar a essas estatuetas, eu vou mostrar algumas delas e explicar algumas teses que existem sobre elas, para a gente tentar entender como era a discussão religiosa ou algo parecido dessas populações do Paleolítico Superior, mas para essa aula aqui o que importa não é exatamente o que elas significam, mas que elas significam. Certamente elas eram alguma coisa, elas representavam alguma coisa, elas tinham uma importância simbólica para as pessoas que se deram o trabalho de esculpir essas estatuetas. Então, é mais um indício do surgimento do pensamento simbólico. Tão impactante, tão claro exemplo de pensamento simbólico quanto essas estatuetas são o que talvez seja o mais famoso do período, que são as pinturas rupestres. As mais antigas pinturas rupestres também são datadas para esse período. As mais antigas, uma série de pinturas rupestres encontradas recentemente, não tem tanto tempo assim, na Indonésia, em alguns lugares, algumas cavernas da Indonésia. A gente tem esse porquinho, que hoje é considerado, pelo menos dentro do que eu sei, a pintura rupestre mais antiga datada, para 45 mil anos atrás. Esse boizinho, também encontrado na Indonésia, datado para 40 mil anos atrás, e essas mãos aqui, também datadas para 40 mil anos atrás. Esse é um conjunto de pinturas mais antigas que se tem datado, mais concretamente, todas para ir por volta de 45, 40 mil anos atrás. As mais famosas, vocês vão achar mais informação na internet, procurar sobre o assunto, algo que vocês vão ver mais informação, são as pinturas rupestres europeias. A mais antiga é de uma caverna na França, chamada Chauvet, datada para 37 mil anos atrás. Ela é bem interessante, se vocês repararem. São aqui vários leões e tal. E aqui tem vários rinocerontes. E reparem que são vários, um do lado do outro. E uma das interpretações possíveis é que o pintor dessa pintura estava tentando dar uma sensação de movimento na pintura. O leão indo para frente, o rinoceronte indo para frente. E isso é bem interessante pensar o nível de desenvolvimento de pensamento simbólico, de pensamento abstrato, que é necessário para desenvolver esse tipo de pintura, de representação. Pinturas bastante bonitas, inclusive. Além dessas, você tem outras muito famosas, eu vou citar aqui só porque elas são muito faladas, muito importantes, apesar de elas não serem tão antigas. Você tem a de Lascaux, na França, que alguns chamam de a Capela Sistina do Paleolítico, etc. e tal. São pinturas bem bonitas também. E a primeira a ser encontrada foi em Altamira, na Espanha, cerca de 15 mil anos atrás. E quando o pesquisador encontrou ela pela primeira vez, ele foi desacreditado. As pessoas não acreditavam que era possível homens das cavernas terem esse tipo de habilidade artística. Mas depois ficou comprovado que era sim uma pintura do Paleolítico, finalzinho do Paleolítico, e outras pinturas começaram a ser encontradas, hoje a gente sabe, bem estabelecido, que os seres humanos do Paleolítico faziam arte. Bom, a questão é, o que estava acontecendo aqui? Por que a gente vê explodir no Paleolítico Superior indícios de que os seres humanos estavam
desenvolvendo formas abstratas e simbólicas de pensamento. É isso que a gente vai trabalhar no resto dessa videoaula. A gente vai ver quais são as teorias explicativas para tentar explicar por que de uma hora para outra, a gente vai ver que não é bem assim, mas por que de uma hora para outra teria acontecido essa tal explosão criativa do Paleolítico Superior. Bom, as primeiras explicações para essa revolução do Paleolítico Superior foram elaboradas por Randall White, esse simpático rapaz aqui, e Ofer Bar Yosef, esse outro simpático rapaz aqui. White acreditava que o surgimento de novas formas de organização social, de interações sociais, de relações sociais entre os Homo sapiens, teria demandado a existência de um pensamento simbólico mais elaborado para representar essa complexidade social. Então, interações sociais mais complexas demandavam pensamentos mais complexos, representações simbólicas mais complexas, e por isso essas coisas teriam aparecido justamente no Paleolítico Superior. A arte, então isso que a gente chama de arte, seria resultado da necessidade de representar simbolicamente interações sociais mais complexas. O Bar Yosef, ele acrescenta essa ideia a possibilidade de que o que estava acontecendo para estimular essas interações mais complexas era uma mudança na forma de obtenção de alimentos, ligada sobretudo ao desenvolvimento da caça. Os humanos estavam caçando mais e melhor, os Homo sapiens estavam caçando mais e melhor, e por isso eles conseguiram produzir maiores densidades demográficas, você tinha populações maiores. Populações maiores resultam em interações sociais mais numerosas e mais complexas que demandavam um pensamento abstrato e simbólico para enquadrar essas formas sociais todas mais complexas, e isso teria gerado esse pensamento simbólico mais complexo e esse surgimento do que a gente chama então de arte. Na década de 90, Richard Klein, esse outro simpático senhor aqui, criticou essas teorias, disse que elas falhavam em explicar por que isso teria acontecido nesse momento, no Paleolítico Superior. Por que os sapiens, durante dezenas de milhares de anos, teriam falhado em desenvolver essas formas de pensamento mais abstratos, né? Se o pensamento simbólico tinha surgido como resultado de mudanças nas relações sociais ou nas formas de obtenção de alimentos, por que os sapiens não mudaram suas formas de relações sociais, suas formas de obtenção de alimentos antes? Por que foi só no Paleolítico Superior que isso aconteceu? E a resposta que ele vai dar, e que é hoje talvez a tese mais conhecida, mais difundida, para explicar essa explosão criativa do Paleolítico Superior, é que teria acontecido uma mutação genética. Teria sido uma evolução biológica mesmo. Uma mutação genética teria causado uma mudança no funcionamento do cérebro humano, permitindo novas formas de conexão neural que permitiriam esse novo tipo de pensamento que os seres humanos até então não tinham neurologicamente capacidade de pensar de maneira abstrata, mas passaram a ter por uma mutação genética nesse momento. Esse grupo de sapiens que passou por essa mutação, por esse processo evolutivo, teria tido uma vantagem enorme em relação a outras espécies de humanos, aos Neandertais, por exemplo, na Europa, ou mesmo de sapiens que não tinham passado por essa mutação. Então esse grupo teria predominado na seleção natural, se espalhado pelo mundo e tomado todos os territórios, todos os nichos ecológicos das outras espécies humanas, e por isso teria predominado, e hoje seríamos todos filhos desse grupo de Homo sapiens que passou por essa mutação genética específica no Paleolítico Superior, permitindo o pensamento simbólico. Assim, se explicaria a ocorrência da revolução do Paleolítico Superior nesse momento e não antes, simplesmente porque seria nesse momento que teria acontecido uma transformação genética, uma mutação genética, e o processo de seleção natural teria se desenrolado a partir daí. Essa tese é muito famosa, muito conhecida, mas existem alguns problemas sérios nela. O primeiro é que, como não se trata de uma mudança quantitativa, o cérebro desses sapiens, após a revolução do Paleolítico Superior, não são maiores do que os dos sapiens anteriores, os seus antepassados, e mesmo de outras espécies humanas, os Neandertais tinham cérebros maiores,
essa é uma tese de comprovação difícil, porque o que o Klein está argumentando é que é uma mudança qualitativa. O cérebro continua do mesmo tamanho, mas ele funciona de maneira diferente. Então a gente não tem como identificar isso nos fósseis. Nada nos fósseis vai nos dizer que o cérebro de uma pessoa funciona de uma maneira diferente a partir de determinado momento. A gente pode saber se o cérebro é maior ou menor, mas não tem como dizer se ele funciona de maneira X ou maneira Y. E nenhum conjunto de genes específico foi mapeado, identificado como, então foram esses genes que teriam surgido no Paleolítico Superior, e aí você traça, isso diferencia do material genético que a gente tem de outras espécies, ou mesmo de Homo sapiens anteriores ao Paleolítico Superior. Nada disso foi feito, nada disso foi identificado. Então é uma hipótese ainda muito frágil, na verdade, e que está sendo cada vez mais contestada por conta de outro grupo de descobertas, que são indícios de pensamento simbólico entre Homo sapiens anteriores ao Paleolítico Superior, e que vai gerar novas teses, essas descobertas. Eles são bem menos numerosos do que os do Paleolítico Superior. Realmente, no Paleolítico Superior você tem uma explosão desse indício. O que a gente tem para antes disso são poucas coisas. Mas eles indicam que os seres humanos antes do Paleolítico Superior já tinham a capacidade de fazer coisas elaboradas que a gente entende normalmente como indício de pensamento simbólico. Os exemplos mais famosos são os seguintes. Os achados na caverna de Blombos, na África do Sul, datados para 76 mil anos atrás. O que a gente tem são conchas perfuradas, provavelmente usadas para ornamento, e uma pedra com incisões, com inscrições geométricas. Você vê ali, eles foram formando triângulos, losangos, que a gente não sabe o que a pessoa estava querendo com isso, mas ela estava fazendo um tipo de representação abstrata. Então, isso mostra algum tipo de elaboração de pensamento abstrato, de pensamento simbólico, possivelmente de pensamento simbólico. Além disso, a gente tem um arpão dentado encontrado na República Democrática do Congo, datado para 70 mil anos atrás. Esses arpões dentados são uma coisa muito elaborada de se fazer, um tipo de ferramenta muito difícil de se fazer, e eles normalmente eram entendidos como indício de um pensamento abstrato, simbólico mais elaborado, uma capacidade intelectual mais elaborada, que seria típica do Paleolítico Superior, mas é que a gente está encontrando para antes disso, na África, na República Democrática do Congo. E, além disso, você tem uma série de achados num sítio arqueológico chamado Pinnacle Point, também na África do Sul, datados para 160 mil anos atrás, que mostram sinais de consumo de recursos marinhos, o que também era tradicionalmente entendido como um desenvolvimento intelectual ligado ao Paleolítico Superior, essa revolução do Paleolítico Superior. Reparem, a gente não tem nada muito elaborado como as coisas do Paleolítico Superior, mas o que esses achados indicam é que o aparato genético, neurológico necessário para pensar simbolicamente já estava presente na nossa espécie, no Homo sapiens, antes do Paleolítico Superior. Então, a gente poderia perguntar por que os achados do Paleolítico Superior são tão mais impressionantes e numerosos do que os antes do Paleolítico Superior. O primeiro caminho para explicar isso poderia ser retomar as teses do Randall White e do Bar Yosef, mas colocando uma perspectiva de longuíssima duração. A gente poderia dizer que um pensamento simbólico muito elaborado dependia de mais do que meramente um aparato neurológico. O aparato neurológico já existia desde o surgimento da espécie Homo sapiens. Desde que a gente tem humanos anatomicamente modernos, a gente já teria o aparato neurológico necessário para o comportamento moderno. Porém, esse tal comportamento moderno dependeria não só da biologia, mas dependeria de aspectos culturais e sociais também. Dependeria da circulação de ideias, de informações, de símbolos. Assim, quanto mais tempo passava, quanto mais gente existia, mais população se adensava, mais o contexto se tornava apropriado para o pensamento simbólico. Então, o Paleolítico Superior seria apenas um momento em que a transformação qualitativa deu um salto, uma transformação quantitativa deu um salto qualitativo, resultando naquela explosão criativa. Você tem
um desenvolvimento quantitativo, de repente aquilo está tão latente, tão forte, aquele movimento de desenvolvimento do pensamento simbólico, que a coisa se explode, né? A coisa se difunde de uma maneira, num ritmo muito mais acelerado, se desenvolve num ritmo muito mais acelerado. Isso poderia explicar por que os indícios do Paleolítico Superior são mais impressionantes do que os indícios do Paleolítico Médio, ali, do período imediatamente anterior. Além disso, a gente tem uma outra possibilidade de responder por que o Paleolítico Superior parece tão mais impressionante do que antes, se antes já existia capacidade de pensar abstratamente, simbolicamente, é que os achados dos últimos 50 mil anos, os achados do Paleolítico Superior, seriam, pelo menos em parte, uma miopia eurocêntrica. Seria um viés causado pelo eurocentrismo. Essa data, 50 mil anos atrás, marca mais ou menos a chegada do Homo sapiens na Europa. A gente tem um debate sobre qual seria a data exata. As mais antigas recuam perto de 50 mil, as mais moderadas são ali por volta de 30 e poucos mil anos atrás. Mas é nessa data aí, a partir de uns 40 mil anos atrás pelo menos, 39, 38 mil anos atrás, que você tem Homo sapiens na Europa, e é por isso que você tem muito sinal da presença desses seres, dessa espécie que é capaz de pensar simbolicamente. Como os europeus concentram o maior número de pesquisas arqueológicas sobre esse período, a gente tem muita informação sobre esse período, quando o Homo sapiens chega lá. Mas para o período anterior, quando o Homo sapiens não está lá, a gente tem poucas informações para o desenvolvimento do pensamento simbólico do Homo sapiens, porque elas dependem única e exclusivamente das pesquisas arqueológicas no Oriente Médio e, sobretudo, na África. E as pesquisas na África são menos numerosas, são menos desenvolvidas por motivos geopolíticos, econômicos, etc. e tal, que fazem com que a gente, na verdade, não conheça tão bem esse período antes de 50 mil anos atrás, como a gente conhece o período de 50 mil anos atrás para frente, graças, sobretudo, aos sítios arqueológicos europeus. Então, poderia ser só uma questão de viés. O registro arqueológico africano, se estudado com a mesma profundidade, com o mesmo detalhe que o registro arqueológico europeu tem sido estudado há 100 anos ou mais, ele também poderia nos dar indícios de pensamentos simbólicos anteriores a 50 mil anos atrás. E esses exemplos que eu acabei de dar, a caverna de Bombos e tal, seriam apenas o fio da meada, seriam apenas a superfície de uma coisa que vai ser ainda muito descoberta, seriam apenas o começo. Como apontam Sally McBride e Alison Brooks, a gente estaria diante, na verdade, de um período de talvez aí uns 100 mil anos, talvez um pouco mais, de desenvolvimento paulatino, não revolucionário. Elas falam isso, né, diretamente, dá para falar numa revolução, é um processo mais gradual do que isso, que teria acontecido na África ao longo de milhares de anos, pelo menos 100 mil anos atrás, possivelmente mais, que teria aos pouquinhos desenvolvido esse comportamento moderno, primeiro na África e depois no Paleolítico Superior, já se espalhando para a Europa, para a Ásia, para outros lugares, como o Homo sapiens se espalha para os outros continentes. Claro que essa tese, para se fortalecer, ela depende de pesquisas na África nas próximas décadas, e é possível que isso resulte em novas descobertas e essa tese se consolide. Por enquanto, ela é uma hipótese que a gente precisa levar em consideração, dado esse viés eurocêntrico, né, que a gente tem no registro arqueológico para o período. As coisas são muito voltadas para a Europa, porque a gente tem mais sítios arqueológicos escavados na Europa do que qualquer outro lugar. Outra coisa que as próximas décadas podem reforçar é uma outra tese que também concorda, junto com essas pesquisadoras, de que não existe uma revolução no Paleolítico Superior. Mas nesse caso, essa outra tese de outros pesquisadores, eles apontam para indícios do que seriam humanos anatomicamente arcaicos possuindo pensamento simbólico. Ou seja, você não associaria apenas, vamos dizer assim, a primeira tese, né, a tese da revolução do Paleolítico Superior, diz que você tem primeiro o surgimento dos humanos anatomicamente modernos, Homo sapiens, e depois essa população passa por uma transformação social, cultural ou mesmo biológica, que gera o pensamento
o comportamento moderno. O que essas autoras estão dizendo, e outras pessoas estão dizendo, é que a partir do momento que existem humanos anatomicamente modernos, eles já são capazes de produzir comportamento moderno. Só que essa coisa vai se desenvolvendo gradualmente, não tem uma revolução, ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos e tal. Isso que a gente nos parece uma revolução, uma explosão criativa, é apenas o ponto final, muito bem visto, muito bem conhecido, de um processo que a gente não conhece tão bem, mas a gente está começando a descobrir, mais gradual, que começa muito antes. O que esses outros pesquisadores estão dizendo é que outras espécies de seres humanos, anteriores ao que a gente chama de humanos anatomicamente modernos, ou seja, humanos anatomicamente arcaicos, já tinham começado esse processo de desenvolvimento gradual do comportamento moderno. O comportamento moderno seria anterior à anatomia moderna. A maior parte desses indícios que levam a essa tese estão, não por acaso, ligados aos neandertais na Europa. Mais uma vez, pesquisa sobre pré-história é muito mais bem desenvolvida na Europa do que em outros lugares. Então você tem muitos sítios arqueológicos neandertais bem escavados, bem conhecidos. E dali vem vários indícios de que talvez os neandertais já pensassem simbolicamente. Na verdade, hoje, os especialistas em neandertais tratam isso quase como um consenso. Eles eram capazes de desenvolver algum tipo de pensamento simbólico. Um indício importante para isso vem também das ferramentas, né? A gente falou das ferramentas do Homo sapiens. No mesmo momento que o Homo sapiens está desenvolvendo ferramentas mais elaboradas, aparentemente os neandertais também estão fazendo isso. Existe alguma polêmica na identificação dessas ferramentas, na definição desses conjuntos de ferramentas que formariam uma cultura? Tem alguns pesquisadores que discordam dessas nomenclaturas, dessas definições, falam que tudo isso aí é musteriense, tudo isso aí é muito parecido com o que era antigo, mas alguns pesquisadores vão botar, não, tem novidades importantes, tem um desenvolvimento importante, e a gente deve chamar por outros nomes, inclusive de tão diferentes que são. E mais interessante, você tem uma diversificação. Na França e na Espanha, você teria o desenvolvimento de uma cultura chamada châtel-perroniana, entre 45 mil e 33 mil anos atrás, ligada a sítios arqueológicos neandertais, enquanto na Itália e na Grécia, você teria uma cultura chamada lusdiana, pega ali 45 mil, 37 mil anos atrás também. E vão existir até essas populações irem sendo varridas do mapa na Europa. E seria um indício, então, de um desenvolvimento do pensamento, né, da capacidade intelectual, do pensamento abstrato, do pensamento simbólico, porque eles estariam produzindo ferramentas muito mais elaboradas, que só é possível de produzir se você tem uma capacidade intelectual de pensar, de ensinar, de trocar informações e ideias com outros indivíduos da sua espécie, muito desenvolvida. Isso seria um indício, então, que os neandertais tinham essa capacidade, que antes a gente achava que só os Homo sapiens teriam desenvolvido. Mais impressionante ainda são outros indícios. Esses nem são os mais impressionantes. Talvez... Opa, fiquei muito apertadinho aqui. O mais impressionante talvez seja essa pintura aqui, encontrada numa caverna na Espanha, datada para 65 mil anos atrás. Essa datação que é importante. Ela seria, então, passaria a ser, com essa datação, a pintura rupestre mais antiga que a gente tem datação. Né? Eu falei que aquela da Indonésia mais antiga de 45 mil anos atrás, essa seria de 65 mil anos atrás. E isso tem uma segunda consequência. Há 65 mil anos atrás não tinha Homo sapiens na Europa, a gente sabe disso com bastante convicção. Então essa pintura, se tiver mesmo essa data, necessariamente ela foi feita por neandertais, que eram os únicos hominíneos que existiam na Europa, até onde a gente sabe, nessa data. Então essas pinturas seriam um bom indício de um desenvolvimento de pensamento simbólico, abstrato, por parte dos neandertais. Outro indício vem de Gibraltar, que são marcas geométricas feitas numa caverna, forma de um hashtag, forma de um jogo da velha, numa caverna em que você tem indícios de presença, bastante indícios de presença neandertal. Então tudo leva a crer que foi sim um neandertal que fez essa incisão nessa pedra no formato
abstrato. O que que isso significava, o que que ele queria, se ele estava jogando o jogo da velha, se ele estava fazendo algum símbolo, o que que ele estava fazendo ao fazer isso, a gente não sabe. Mas é um bom indício de que alguma coisa estava sendo feita. Ele não fez uma incisão tão precisa para fazer uma forma abstrata tão específica sem querer, né? Muito provavelmente isso tinha algum símbolo, algum significado para a pessoa que fez isso, e a pessoa que fez isso era um Neandertal. A gente tem alguns outros indícios, um pouco mais fugidios, mais interessantes também. Por exemplo, a gente tem indícios que alguns Neandertais talvez acumulassem curiosidades. Isso é muito curioso, muito engraçado. Foram encontrados em sítios arqueológicos neandertais objetos que não parecem ter função prática e provavelmente foram acumulados ali por alguma razão simbólica, algum significado que eles davam àqueles objetos. Por exemplo, fósseis de animais já extintos na época em que eles viveram. Eles encontravam pedras em formato curioso, mas que eram fósseis de um animal extinto há muito tempo, e guardavam aquilo, algumas pedras. Eles encontravam também em formatos muito específicos e guardavam. E você tem um acúmulo disso em alguns sítios arqueológicos neandertais que levam a crer que eles colecionavam coisas por algum motivo. Talvez isso tivesse algum símbolo ali, né, fosse usado para representar alguma coisa naquela comunidade de neandertais. A gente não sabe o que é, mas é um indício de que alguma coisa está acontecendo. E uma outra coisa também são indícios de caça de algumas aves que são muito difíceis de caçar e que não tem muita carne, não tem muita função alimentícia, como águias, falcões, o que leva os pesquisadores a imaginar que eles provavelmente estavam caçando essas aves por causa das penas. Então os neandertais possivelmente usavam penas de aves para, possivelmente, a interpretação mais provável, mais forte, que eles usavam essas penas para fazer algum tipo de ornamento, ou em si próprio, ou, enfim, nas suas habitações. A gente não sabe exatamente como eles faziam isso, mas é muito possível que eles fizessem isso com essas penas desses animais que eles caçavam. Bom, tudo isso, no final das contas, aponta para uma possível revolução cognitiva neandertal. Os neandertais também passaram, em algum momento, a pensar de maneira simbólica, abstratamente. Como a maioria desses achados se concentra justamente no final da presença neandertal na Europa, duas possíveis explicações para isso até preservam a ideia de uma revolução do Paleolítico Superior. A primeira, estabelecida pelo Paul Mellers, acredita que os neandertais simplesmente estavam sendo influenciados pelos sapiens que chegavam na Europa com o seu comportamento moderno. Então, mais do que inventores, os neandertais seriam imitadores dos sapiens, eles estariam sendo, a nomenclatura que se usa na antropologia, aculturados pelos sapiens, eles estariam passando a imitar o comportamento dos sapiens por algum motivo. Seja porque eles estavam trocando coisas com sapiens e aí por isso acumulando ferramentas mais complexas, ou aprendendo a fazer essas ferramentas imitando os sapiens, seja por um convívio pacífico, aprendendo ali na interação. A gente sabe que Homo sapiens e Neandertais interagiram na Europa, então eles podem ter aprendido ou eles podem simplesmente ter copiado, imitado mesmo aqueles objetos. Enfim, quem sabe até roubado esses objetos dos Homo sapiens. Porém, isso de toda forma mostra uma coisa importante, que é o fato de que os neandertais tinham capacidade cerebral para imitar o comportamento moderno dos sapiens. Então aquela tese de explicação biológica ou genética do Klein perde força com essa presença do pensamento simbólico entre os neandertais, mesmo que fosse resultado meramente de uma imitação dos sapiens. Outro caminho é pensar que os neandertais e os sapiens estavam inventando esse comportamento moderno conjuntamente, né? Se mais do que uma revolução. Esse é um processo cumulativo, que depende da complexificação das interações culturais. E sabemos que, de uma maneira, esses sapiens e esses neandertais interagiram. É possível imaginar que esse processo cumulativo teve um caráter interespécie. Então, eles se auto-influenciavam. Não é o Neandertal imitando os sapiens, mas é Neandertais e sapiens desenvolvendo
coisas a partir da própria interação entre eles, né, entre os grupos sapiens entre si, entre os neandertais entre si, e entre sapiens e neandertais interagindo também. Autores como o Francesco Derico apontam, portanto, que os neandertais estavam desenvolvendo um comportamento moderno paralelamente aos sapiens. Possivelmente por influenciados por essa interação, mas também por conta própria. Eles tinham uma inovação por conta própria. Contudo, alguns dos indícios de pensamento simbólico neandertal são anteriores ao Paleolítico Superior, não se prendem apenas a esse contexto. Existem indícios de pensamento simbólico dos neandertais já no Paleolítico Inferior. Junto com isso, existe uma série de achados ligados aos Heidelbergenses que indicam o desenvolvimento de um pensamento simbólico humano bem anterior. O que a gente tem é o seguinte, né, que se destaca pelo menos, existem alguns outros indícios menos impactantes. Essas conchas perfuradas, aqui eu coloquei as francesas, mas para a mesma data mais ou menos você também tem conchas desse mesmo tipo perfuradas encontradas na Inglaterra. E essas duas estatuetas, uma encontrada na Alemanha, a outra nas colinas de Golã, no Oriente Médio, representando formas humanas, com figurinhas também chamadas, naquele contexto de Vênus, Vênus de Tantan e a Vênus de Berekhat-Ram. Nenhum desses objetos é totalmente tratado como consenso pelos especialistas. Essas estatuetas, se elas são mesmo ação humana, se elas são um artefato ou meramente uma pedra que por erosão ganhou uma forma que parece humana, é um debate ainda. Na verdade, até estudos mais recentes microscópicos, analisando essas pedras, têm apontado na direção de que elas são, sim, resultado de ação humana, mas ainda é algo debatível. E essas conchas encontradas na França e na Inglaterra, elas não foram perfuradas por seres humanos, a gente já sabe, já tem certeza. Essa perfuração, por mais que pareça, né, feita por alguém, ela é resultado da ação de um fungo específico que dá nessa concha e perfura a concha dessa maneira. A grande questão é que os achados nos sítios arqueológicos de Heidelbergenses mostram essas conchas variam muito de tamanho, e as que são encontradas nos sítios arqueológicos que têm presença de Heidelbergenses são mais ou menos todas do mesmo tamanho, mais ou menos da mesma forma, o que dá indício de que os Heidelbergenses não perfuraram essas conchas, mas eles selecionaram conchas perfuradas parecidas para fazer alguma coisa com elas. E também há algum estudo sobre essas perfurações, se elas têm algum indício de desgaste pela presença de uma corda, por exemplo, que amarrava essas conchas, formando, por exemplo, um colar ou algo parecido. Então tem muito debate sobre isso. Alguns pesquisadores apontam que essas coisas são, sim, artefatos humanos, usados pelos seres humanos, fabricados pelos seres humanos, no caso das estatuetas, ou usados pelos seres humanos, no caso das conchas. E isso demonstraria, seria um bom indício de algum tipo de pensamento simbólico já 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, muito, muito antes do Paleolítico Superior. O último objeto que eu queria destacar aqui para vocês é essa concha com uma inscrição em zigue-zague. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem. Vocês conseguem reparar aí na tela? Uma coisa, pausem, olhem com calma. Ela tem um risco que vai indo em zigue-zague. Isso foi encontrado em Java e foi datado, Java na Indonésia, foi datado para 500 mil anos atrás. Reparem no detalhe que realmente a concha parece ter sido riscada num padrão específico. Parece ter sido coincidência que quem riscou essa concha riscou dessa maneira. E isso é um sítio arqueológico, foi encontrado num sítio arqueológico com presença de Homo erectus. Então, nem Heidelbergensis, ainda é Homo erectus. E poderia ser, ou não, isso é difícil responder, né? Indício de um pensamento simbólico. Então, existe um debate hoje sobre se há um desenvolvimento desse, entre aspas, comportamento moderno, desse pensamento simbólico, já no Paleolítico Superior, ainda com espécies que são normalmente entendidas como humanos anatomicamente arcaicos, como Homo erectus, Homo heidelbergensis, neandertais. Tem muito debate sobre isso. É um debate
que ainda parece estar engatinhando, é muito recente, e é bem provável que nas próximas décadas a gente tenha novas informações e teorias, possivelmente relacionando esses debates sobre anatomia moderna com o próprio debate sobre o Homo sapiens, o surgimento do Homo sapiens, ou seja, conectando o debate sobre o surgimento da anatomia moderna, o que é uma anatomia moderna, o que isso significa, e o debate sobre o tal do comportamento moderno, o que isso significa. Esses debates provavelmente vão caminhar paralelamente. O que a gente tem de indícios hoje é de que talvez já exista uma capacidade cerebral para o pensamento complexo já em todo o gênero Homo, em todos os Homo, né? Desde o Homo erectus, pelo menos, talvez já no Homo habilis, enfim, toda essa discussão. E o resultado final, lá no Paleolítico Superior, seria meramente o desenvolvimento e acúmulo de uma longuíssima e profunda história de desenvolvimento. Mas isso realmente precisa ainda de mais descobertas, de mais estudos, é um tema muito em aberto na pesquisa ainda, e é muito provável que nas próximas décadas a gente tenha novos achados, novas teorias, e essas coisas comecem a serem amarradas de uma maneira um pouco diferente do que a gente pode supor hoje com as informações que a gente tem. Bom, vamos ver agora as atividades dessa semana. Eu coloquei um texto obrigatório para vocês lerem essa semana, a gente vai debater esse texto. É um livro que virou um best-seller, vocês muito provavelmente já ouviram falar, chamado Sapiens, de um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. Eu botei 2 capítulos do livro, um chama A Árvore do Conhecimento, é sobre justamente a Revolução do Paleolítico Superior, e o outro chama Um Dia na Vida de Adão e Eva, que trata do que a gente poderia chamar do modo de vida, de sociedades paleolíticas. Esse livro teve um papel importante na popularização de algumas ideias dos estudos sobre o Paleolítico, como a ideia de que diferentes espécies humanas conviveram, da noção de evolução cognitiva do Paleolítico Superior, assim como uma visão menos inferiorizada, menos selvagem dos povos paleolíticos. Então a gente vai ler e debater como o autor trabalha esses temas que a gente está estudando nessa semana e refletir sobre por que elas tiveram uma boa aceitação entre o grande público. Esse livro fez muito sucesso, é muito lido por pessoas comuns, que não são historiadores. A gente vai ler esse capítulo também, não só para estudar um pouco mais a história do Paleolítico Superior, mas sobretudo para pensar como que determinadas teses elaboradas no campo acadêmico chegam no grande público. Esse livro foi uma ferramenta para fazer isso acontecer muito impressionante, fez muito sucesso. A gente vai discutir por que essas teses fazem sucesso, como que esse autor apresenta, por que isso fez sucesso assim, quais são os problemas, se existem questões envolvendo a forma como ele apresenta isso, se isso pode levar o grande público a erros ou não, enfim. Vamos fazer um debate não só sobre Paleolítico Superior, mas também sobre história pública, sobre como os historiadores devem lidar com o grande público, quais são as ferramentas que existem para isso, quais são as melhores estratégias para fazer isso. É isso que a gente vai debater na nossa aula síncrona. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, eu indico 2 leituras sugeridas, vou colocar lá no Moodle para vocês. Uma é um capítulo do livro do Richard Klein, o autor daquela tese neural lá, de que foi uma mutação genética que permitiu a revolução do Paleolítico Superior. É um capítulo em que ele defende essa tese, então vai estar lá no Moodle para vocês, se vocês quiserem ler. E um capítulo de um livro, que também é um livro de divulgação, sobre os Neandertais, e é o capítulo desse livro que fala justamente sobre os achados que mostram algum tipo de pensamento simbólico mais complexo entre os Neandertais. Então vou colocar esse material lá para vocês lerem também, se vocês quiserem se aprofundar. Quem se interessou muito sobre o tema também pode ver 2 documentários que eu particularmente gosto muito, recomendo muito que vocês vejam. Aí, se estiverem lá querendo ver alguma coisa, não sabem exatamente o que, estão olhando lá a lista de coisas para assistir, não sabem o que assistir, assiste um desses 2 documentários aqui. Um é um capítulo de um episódio de uma série de documentários da BBC chamado Como a Arte Fez o Mundo, e é o episódio que fala justamente sobre o surgimento da arte rupestre. Chama O Dia em que as Figuras Nasceram. O segundo é um documentário de um diretor de cinema bastante balado, bastante importante, chamado Werner Herzog, e chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos, e ele trata justamente de uma caverna específica, a caverna de Chauvet, que é aquela mais antiga
que tem as pinturas mais antigas na Europa, pinturas rupestres mais antigas da Europa, e ele fala de toda a descoberta, tem uma visão até poética, bonita, sobre o que significa aquele sítio arqueológico para a gente. Então, é bem legal, é bem bonito. O documentário vale a pena assistir também, para quem se interessa pelo assunto, para quem se interessa por cinema, por documentário. Recomendo fortemente esses 2 documentários. E é isso. A gente se vê ou na nossa aula síncrona ou na próxima videoaula desse tema. Tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço.